Bom dia, Dr. Wander, tudo bem? Bom dia, Maria. Prazer estar aqui, agradecer o convite aí. Sempre um prazer muito grande. O prazer é nosso. Já estava com saudade, né? Dr. Wander veio aqui só o ano passado, uma vez no Dia Mulher para Mulher. Dr. Wander, ele além de ser fisioterapeuta, é acupunturista também, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre acupuntura, né? Exatamente. E tem também aí que eu já fiz também, adorei, preciso voltar, né? A nossa terapia quântica. Exatamente, a terapia quântica aí que faz efeito. Olha, minha mãe está assistindo a gente, queria que você mandasse um beijo para ela. Falou que é antes e depois, viu, Dr. Wander? Um super beijo para a dona Marilda também. Foi legal porque a gente criou uma relação de amizade, a gente troca e-mail de vez em quando. Então, um beijão, dona Marilda. Sempre um prazer também ter notícias suas. É isso aí. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: qual a sua formação e quantos anos você está nessa área, Dr. Wander? Maria, eu me formei em fisioterapia e no último ano de faculdade, eu fiz em Campinas, né? E no último ano de faculdade eu tive contato com a acupuntura, até não tinha nada tão específico, não conhecia ninguém que trabalhava com isso, não conhecia ninguém que se tratava. Mas não sei, alguma coisa me despertou interesse e eu fui atrás, iniciei um curso e me especializei na área, então eu estou nessa área aí já há 11 anos. 11 anos? 11 anos. Meu Deus! E como foi que você se interessou por fazer essa especialização? Então, na verdade, como eu tinha um interesse em ficar mais naquela região, né, de Campinas, São Paulo, a princípio, né, a gente sempre tem essa... a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente se forma. E aí eu comecei a ver que essa era uma área que estava crescendo, mas é até interessante, hoje eu fico me perguntando, com relação a hoje, nem se falava, né, em acupuntura há 11 anos atrás. E eu me interessei, fui atrás e acho que o fato de ser uma coisa diferente despertou essa minha curiosidade. E eu fiz o curso de uma maneira muito também com o pé atrás, porque eu tinha uma formação totalmente ocidental, né? E de repente estava tendo que aprender conceitos orientais, uma coisa mais intuitiva, que faz parte dessa filosofia oriental, né? Que a gente Inclusive você foi para lá, né? Então, aí com, né, vamos dizer assim, o aprofundamento no estudo, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a China por 2 vezes, fiquei um período lá, estudei, fiz alguns cursos, estágio na área, em hospitais, em clínicas lá, então pude me aprimorar, né? E aí, obviamente, não tinha como mais não deixar de me apaixonar. E aí a coisa foi tomando um rumo tão grande que hoje a gente participa na formação de profissionais da área, dando aula na área e tal. Então, foi dessa forma meio, vamos dizer, até acidental, né? Eu diria, por não ter nenhum tipo de relação. Hoje eu faço isso todos os dias da minha vida. 24, eu costumo brincar que eu faço isso 24 horas por dia. Respira. Porque às vezes eu sonho o que eu estou fazendo. Então são 24 horas. 24 horas mesmo, sem tirar nem pôr. Exatamente. Agora, Dr. Wander, quais são as áreas de atuação da acupuntura? Então, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque as pessoas perguntam para mim assim: a acupuntura é bom para isso, a acupuntura é bom para aquilo. A gente costuma dizer que a acupuntura sempre pode fazer alguma coisa por você, independente de você ter algum problema ou não. Porque a partir desse princípio, as áreas de atuação da acupuntura são todas. Qualquer tipo de problema, tanto do ponto de vista patológico, quanto no ponto de vista sintomático, desde uma dor de cabeça a um tratamento, vamos dizer assim, auxiliar do câncer, por exemplo, uma coisa muito mais aprofundada, né? Então, a área de atuação é ilimitada. É interessante considerar que a acupuntura ela tem uma ação muito legal no aspecto preventivo. Olha. Então, hoje em dia a gente sabe que a medicina ocidental, né, a nossa tradicional, ela pouco faz no aspecto preventivo, né? Pouco faz, que eu digo literalmente. O que ela faz é orientar e encaminhar as pessoas para uma atividade física, para uma orientação alimentícia com profissionais, claro, mas a medicina propriamente dita, ela talvez a única fase da vida que ela seja mais preventiva seja um aspecto no pré-natal, né? E agora a medicina da família também, que está vindo abordando um pouco mais, tentando trabalhar esse aspecto preventivo, né? Já a medicina chinesa, ela tem algumas propriedades nesse sentido, né? Umas grandes possibilidades de atuação
para manter a saúde das pessoas. Então isso é muito legal, né? É uma coisa que o que a gente costuma dizer, que a gente aumenta a força curativa natural, né? Então, olha, eu não tenho nada e eu quero continuar sem ter nada. Então a acupuntura consegue trabalhar essas... O interessante é isso, não é? Então, a gente que você sempre está bem, saúde, 10. O problema é que você só dá valor nisso quando você perde um pouco, né? Então o aspecto terapêutico chama mais atenção do que o aspecto preventivo. A minha pergunta é o seguinte: quando se deve procurar um tratamento? Então, ontem. Na verdade, eu diria que, né, ontem, mas partindo do princípio que no Brasil a gente não consegue trabalhar nessa questão preventiva, porque aí é assim, você está bem e aí cai uma chuva forte. Você, hoje não vai dar para eu ir. Ou você está com problema de compromisso, horário, fala, estou bem, não vou. Então, criar uma disciplina para jeitinho brasileiro, né? Preventivo, eu acho muito difícil. Então, se a gente for considerar que você deve procurar um tratamento depois que você sente alguma coisa, eu costumo sugerir o seguinte: no início dos sintomas, o resultado assim, indiscutível, é rapidíssimo. Sentiu alguma alteração, já procura um tratamento. Como tudo, né, Maria? Se você está com um barulhinho no seu carro e vai no mecânico, já resolve. Já resolve. Se você vai protelando, a coisa vai piorando e aí fica mais caro. Aí a bola de neve... É o mesmo princípio, como em qualquer área, né? Desde uma dor de dente, né, você procura um dentista no começo, é uma coisa. Se protela, a coisa pode piorar. Então, assim como em todas as áreas terapêuticas, qual que é o melhor horário, qual que é a melhor... A hora para procurar a acupuntura é no início dos sintomas. Independente. Começou a sentir qualquer coisa, corre para ver o que é. Exatamente. Né? E aí a acupuntura tem recursos para avaliar se precisa ser reencaminhado, se não precisa, né? Alguns profissionais costumavam dizer que existe um atraso no diagnóstico. Na acupuntura o diagnóstico é feito de uma forma totalmente diferente, então não existe isso também. Então é muito... É possível já identificar ali, completamente, né, no momento. E o bom senso, né, Maria Pia? Claro, a gente consegue avaliar, falar, olha, isso não é para mim, vamos encaminhar para um profissional mais capacitado, às vezes para uma cidade fora. Tudo isso. Agora, doutor Wander, como é a aceitação dos pacientes? Então, isso é muito legal também. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Paraíso, há 10 anos atrás, mais ou menos, né, eu trabalho há 11 na área e aproximadamente 10 aqui em Paraíso. Quando eu montei o meu consultório, não tinha nenhum profissional trabalhando na área ainda, né? Havia passado um profissional aqui, mas tinha ido embora e não tinha um consultório específico de acupuntura. E eu comecei junto com a fisioterapia e tal, e apresentando o trabalho de acupuntura, até com receio, porque eu não tinha muito resultado, sabe? Aquela insegurança natural de começo. E no começo poucas pessoas sabiam o que eram. Paraíso, a gente não pode negar, né? É uma cidade do interior de Minas, quer dizer que já é um estado tradicional, numa cidade do interior ainda. Então eu diria que foi uma coisa, um desafio, né? Mas que eu fui fazendo de uma maneira natural, né? E hoje eu diria que a aceitação é excelente. A gente tem um índice de satisfação aí com pesquisa que a gente já fez de 98%. Então eu diria que a aceitação é a melhor possível.